Bem, no segundo bloco, o Hospital do Amor vai mergulhar totalmente na história. Nós somos muito empolgados nesse ano de 2022 para comemorar os 60 anos da nossa história. As histórias são uma mais bonita que a outra. Quem tem 60 anos de idade tem história para contar, né? E por isso cada bloco nesse programa é um profissional que dá maior relevância na história, na vida do hospital, que se dedicou até hoje e está na história do hospital, porque deve ter um amor imensurável pelo projeto chamado Hospital de Amor. E esse convidado do segundo bloco, o Dr. Nelson Madeira, que está aqui, esse jovem aqui, ele é anestesista, mas ele tem uma história profunda, porque ele foi anestesista do meu pai e da minha mãe, e então ele conviveu na intimidade ali com um profissional, na alegria, nas angústias, naquele sistema precário. E eu vou começar perguntando para o Dr. Nelson quanto tempo de casa, que ano que você entrou com meu pai na história, doutor? Ô Henrique, eu cheguei para Barretos em 1979 e já comecei a trabalhar no antigo Hospital São Judas, junto ao seu pai, a sua mãe e alguns outros poucos médicos. Mas em 79 você começou? 79. 79. Fevereiro de 1979. Bem no começo. Bem no começo. Então vamos lá, quantos anos? 43 está fazendo, né? 43. Que eu tô com a família aí. Que benção. Olha o tempo de casa e, bem, ninguém mais do que você trabalhou junto com meu pai e vibrou com ele, né? Na história da impossibilidade que era. E como é até hoje trabalhar para o governo, naquele tempo vocês trabalhavam, demorava 6 meses para receber, né? E tanta história, mas eu quero entrar primeiro na história da intimidade com meu pai. Como é que era ele como médico, Olha, desde que eu cheguei a Barretos, eu fui muitíssimo bem acolhido pelo Dr. Paulo e pela doutora Sila, a esposa do Dr. Paulo, mãe do Henrique. E eu notei desde o começo uma preocupação muito grande e atitudes do Dr. Paulo para que fosse oferecido sempre o melhor tecnicamente, e logo no começo ele pediu para que eu, vindo de São Paulo, que eu dissesse que se haveria alguma coisa que poderia ser colocada em prática no Hospital São Judas em termos de melhoria, de qualidade, de elementos novos na anestesia. E assim foi feito. Ele adquiriu equipamentos novos em anestesia que na época eram os equipamentos atuais, o que tínhamos de melhor no Brasil, e notei que o Dr. Paulo fazia um tipo de medicina muito especial. Ele foi um grande cirurgião, operava quase todos os dias, eu fazia as anestesias todas para ele. Depois, com o passar do tempo, entraram outros colegas, né? Mas o Dr. Paulo amava o que ele fazia, e ele fazia com uma dedicação ímpar do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano, porque o Dr. Paulo fazia uma questão absoluta que o ser humano fosse tratado com dignidade. E realmente é o que todos nós na Fundação temos em mente, em tratar bem o ser humano. Então o Dr. Paulo dava atenção para o doente, dava atenção para a evolução da qualidade da anestesia que se fazia, como da cirurgia também, e participava ativamente do centro cirúrgico. Ele operava 2, 3 vezes por semana naquela época. Por longos anos foi isso. E eu tive a felicidade, inclusive, já falei isso ao Henrique, de fazer uma anestesia para a doutora Sila, que frequentava menos o centro cirúrgico. E quem foi o auxiliar da doutora Sila naquela cirurgia foi o Dr. Paulo. E ele ficou quietinho, só auxiliou. Você vê, nós estamos comemorando 60 anos, essas histórias têm que florar, têm que voltar
para a gente memorizar o orgulho de que todos que fizeram, todos foram escolhidos para estar nessa obra, foi pela vontade de Deus, porque não tinha nenhuma luz clareando para eles que eles iam ficar ricos e iam ganhar dinheiro na medicina. Eles tinham um salário suficiente só para uma vida de médio porte, de sustentar a família e tal. E a gente sempre faz 60 anos que estamos esperando a honestidade dos nossos políticos pagar o serviço público quanto custa. Só isso, não precisa ter lucro. Mas não pode ser essa miséria que nós vivemos faz 60 anos. A gente aproveita aqui para contar que a luta, por isso que eu quero enaltecer o valor das pessoas que estão na família 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, para a gente poder explicar que essas pessoas é a própria história e a própria prova de que o amor é maior que o dinheiro, né? Porque se fosse o dinheiro, nenhuma delas estariam aqui. E é muito forte essa relação e esse sentimento que eu tenho. E eu tenho a certeza que quem tem uma história de 60 anos está nessa história há 60 anos, seja lá 20, 30, 40 anos. Acima de 10 anos eu falo. É a prova viva da providência de Deus de escolher cada personagem dessa história com os valores iguais ao do meu pai. No fundo, todos se encantavam de saber que tinha um lugar que oferecia o máximo de dignidade para aquela pessoa, que a maioria delas não tinha nem o que comer, o que vestir. Então, Coronel, se eu conto essa história, estou enaltecendo muito esse programa da história de 60 anos, porque é muito simples falar que foi assim, mas foi muito difícil, principalmente na gestão do meu pai, que ele não tinha essa capacidade por ser idealista e humanista, e não combinava ele ser marqueteiro como eu sou, né? Eu sou um administrador nato, nasci com esse dom, mas eu sei fazer o marketing, eu sei buscar o apoio para que nós possamos crescer, e que a medicina nossa hoje nos dá muito orgulho de saber que ela está no nível da prateleira de cima ela é comparada ao melhor serviço na América Latina, não só no Brasil. Então, é um orgulho para a nossa família estar comemorando 60 anos, né? E a evolução na anestesia, você que tantos anos de casa, ela acompanhou todo esse avanço tecnológico que teve? Henrique acompanhou e, sob certos aspectos, ela foi vanguarda em alguns setores que estão, evidentemente, com o passar do tempo, estão iguais ao que nós já tínhamos antes de outros lugares de excelência. Por exemplo, nós tivemos aqui a cirurgia de robô, tem uma anestesia específica. O robô do hospital, se não me engano, foi o segundo ou terceiro do Brasil. Segundo. Então nós fomos nos especializar para fazer a cirurgia de robô. Para a cirurgia de robô e para a cirurgia minimamente invasiva e para a cirurgia de vídeo, exigem monitores, equipamentos, carrinhos de anestesia de altíssima qualidade e caríssimos. São monitores caríssimos. Mas se essa cirurgia sangra menos, o paciente não fica mais imune, ele não fica em melhor estado nessa cirurgia? Fica. O paciente que sofre uma cirurgia, por exemplo, uma prostatectomia aberta, e depois a de vídeo, e por último a robótica, o paciente que é submetido a uma prostatectomia por cirurgia robótica, a evolução pós-operatória é muitíssimo mais favorável.
O doente levanta antes, o doente anda, caminha antes, ele se alimenta antes, ele tem menos dor. Menos risco de infecção. Menos risco de infecção, menor risco de infecção, sem sombra de dúvida. Então, isso tudo, essa evolução toda, contribui muito para a qualidade da cirurgia que está sendo feita, e da anestesia também, e da recuperação do doente, não tenha dúvida, Henrique. Não tenha dúvida. A videocirurgia e a cirurgia robótica é uma evolução que não para, e ela vai tender a ocupar espaço cada vez maior nas cirurgias como um todo, e a evolução do paciente é muito mais favorável, muito melhor, com mortalidade menor e com morbidade muito menor também, não tenha dúvida. A gente, hoje o hospital morre de orgulho de ter esse parque tecnológico de última geração, no nível que o Dr. Nelson está colocando, que não adianta você só ter uma ferramenta de última geração, você tem que ter todo o parque de última geração para dar esse suporte. E voltando um pouco no passado, Dr. Nelson, o que você acha que foi que prendeu você aqui nessa história tanto tempo? Olha, Henrique, a primeira coisa, o fato de ter sido recebido pelo seu pai e pela sua mãe da maneira como eu fui, me estimulou a ficar. O fato de ver o Dr. Paulo com aquela semente que ele estava plantando, que ele já tinha plantado, indo e evoluindo, e as dificuldades que o Dr. Paulo encontrava para obter recursos para chegar no que estamos hoje, foi animando e trabalhando com cirurgiões de primeira qualidade, hospital oferecendo a primeira qualidade, aquilo tudo me animou. Então foi o que me fez ficar em Barretos, que numa determinada época, um pouquinho antes disso, eu pensei muito em voltar para São Paulo. Isso foi no começo. E o Dr. Paulo foi fator preponderante para que eu continuasse em Barretos naquela época. Ele me deu mão forte. Não, você vai ficar aqui com a gente. E trabalhou para que aquilo acontecesse. Então eu só posso agradecer, e esse foi um dos motivos. E eu vou te contar uma historinha, faz parte da história também, que um dia nós estávamos para começar a cirurgia. Nós começávamos a cirurgia às 14 horas, viu, Henrique? Então, eu já estava lá, eu chegava sempre 13h30, 13h20, 13h40. O teu pai chegava antes disso, ia para a sala dele, e ele ia no centro cirúrgico e deixava um recado. Olha, a hora que o Nelson chegar, manda ele ir na minha sala. E ali nós conversávamos, eu aprendi muito com o seu pai nisso. E depois íamos para o centro cirúrgico. Naquele dia, o doente não internou. Não houve cirurgia. Não tinha o movimento que tem hoje, evidentemente, porque se hoje uma interna, tem outra cirurgia para colocar. Mas o doutor Paulo falou, Nelson, você tem um tempo? Tem, doutor Paulo, então vem cá. O Dr. Paulo entrou no carro dele, me convidou, entramos no carro dele, era um Ômega azul. Não sei se o Henrique lembra disso. E me trouxe aqui no Campo Redondo, onde era só um terreno. E eu cheguei aqui... o sonho dele. E o Dr. Paulo me mostrou aquilo entusiasmado. Eu também fiquei entusiasmado, mas eu falei, vai ser difícil. Aí depois tem um desenrolar todo do Dr. Paulo, da chegada do Henrique, que transformou no que somos hoje. Então, faz parte da história também. Eu fiquei conhecendo isso aqui quando ainda era terra batida, né? E vi tudo isso aqui crescer. Então, você viveu o sonho dele na intimidade profunda, ele te tratava como um filho. Você foi membro, mesmo. Você sempre fez parte da nossa família, e nós temos muito orgulho de estar devolvendo, mostrando para vocês a história de 60 anos. Com certeza. E essa é uma das histórias bonitas que nós temos, de muito orgulho e de muita gratidão que o Hospital do Amor tem por a equipe que Deus nos proporcionou, da maneira que cada um faz parte dela, cada um chegou e cada um está aqui até hoje. Por isso nós estamos aqui dividindo com vocês a nossa alegria. Por acima de tudo, amor. Você sabia que no Hospital de Amor, todo dia, a equipe de produção audiovisual realiza conteúdos em áudio e vídeo. São muitos programas transmitidos em diversas plataformas. Fábrica de Sonhos,
Hora da Saúde. Acima de tudo, o amor. Podcast PebMed e Na Frequência. E muito mais. Confira todos os nossos conteúdos em youtube.com/Hospital de Amor.